Resumo da aula de correção de hoje. Página 148. Calcule mentalmente as porcentagens. 50% de 10, 30% de 50, 70% de 40, 80% de 70. Vou transformar 50 em fração. Vou transformar o 10 em fração. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 500 dividido por 100, 5. Vou transformar 30% em fração. Vou transformar 50 em fração. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 15. Vou transformar o 70% em fração. Vou transformar o 40 em fração. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 28. Vou transformar o 80% em fração. 70 em fração. Vou multiplicar o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 5.600 dividido por 100, 56. Então, ficou 5, 15, 28, 56. Continuando. Vou transformar 60% em fração, 40 em fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 24. Vou transformar 25% em fração, 80 em fração, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 2.000 dividido por 100, 20. Então, 24, 20. 2. Associe as partes pintadas da figura às porcentagens. Primeiro, eu tenho que transformar essa fração. Então, esse desenho equivale a 6/8. Vezes 100 sobre 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 600 dividido por 8, 75. 75 equivale a 4. Então, A igual a 4. B, vou transformar em fração. 2/4 vezes 100 sobre 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 200 dividido por 4, 50%. 50% equivale a 3. Então, B igual a 3. Vou transformar o desenho C em fração. Vou multiplicar por 100 sobre 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 100 dividido por 4, 25%. 25% equivale a 1. Então, C igual a 1. Vou transformar o desenho em fração. 2/5 vezes 100 sobre 1. O de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. 200 dividido por 5, 40. Então, 40% equivale a 2. Então, D igual a 2. 5. Resolva os problemas. Então, vamos lá. Vou fazer 26% de 1.500. 26 por 100. 1.500 sobre 1, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 39.000 dividido por 100, 390. B, 15% de 15.000, 15 por 100, 15.000 sobre 1, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, dividido, vai ficar 2.050. 6. Vou fazer 5% de 1.200, 5 por 100, vezes 1.200 por 1, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 6.000 dividido por 100, 60. 60 mais 1.200, 1.260. Então, Elton recebeu do irmão R$1.260. 7. Vou fazer 10% vezes 60. 10 por 100 vezes 60 sobre 1. O de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. 600 dividido por 100, 6. R$6. B. Vou pegar R$60 menos R$6. Vai ficar R$54.
8. Vou fazer 10% de 2.953.000. 10 por 100 vezes 2.953.000 sobre 1. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, dividido por 100, 295.300. Agora, norte, nordeste, 28% de 2.953.000. Vamos lá. 28 vezes 2.953.000, 82.684.000. 100 vezes 1 vai ficar 826.840. Depois, 40 de 2.953.000, 40 sobre 100. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, dividido por 100. 1.181.200. Ok? Então tá aí. Essa foi a correção. Beijos e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau!